sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Farei a leitura do verso 14 ao verso 21. Abra aí a sua Bíblia, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Gálatas capítulo 2, verso 14 ao verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O reformador Martinho Lutero, ele insistia que a justificação pela fé somente em Cristo é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Se a igreja não compreender bem o que significa a justificação pela fé em Cristo, ela certamente deixará de ser a genuína igreja de Cristo. Esta carta aos Gálatas pode ser chamada de declaração de independência cristã. Nesta carta encontramos uma das defesas mais consistentes de Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Foi por esta doutrina bíblica que Paulo confrontou o ensino e o comportamento do apóstolo Pedro. Tanto Pedro quanto Barnabé se deixaram ser influenciados por uma doutrina perniciosa, que de tempos em tempos sopra contra a igreja, tentando perverter o evangelho de Cristo Jesus. A carta aos Gálatas é destinada às igrejas da Galácia. Isto é, um grupo de pelo menos 4 cidades onde o apóstolo Paulo fundou igrejas naquela região.
São elas: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo fez isso durante a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. Ao que tudo indica, esta carta escrita às igrejas da Galácia, ela foi escrita antes do concílio que houve em Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, do verso 6 ao verso 29. Foi na segunda viagem missionária que tanto Paulo e Barnabé levaram a decisão do concílio em Jerusalém a todas as igrejas, incluindo as igrejas da região da Galácia. E a decisão do concílio em Jerusalém era justamente sobre não haver a necessidade dos gentios aderirem àquelas leis cerimoniais e práticas judaicas. Como na carta aos Gálatas, Paulo ele está defendendo a nossa liberdade em Cristo Jesus, conclui-se que esta carta foi escrita antes do concílio em Jerusalém. O problema das igrejas da Galácia era uma influência perniciosa de um movimento chamado de judaizantes. Um grupo de judeus que pregavam dizendo que para ter a salvação completa era necessário aderir às práticas judaicas seguindo a lei de Moisés, começando pela circuncisão. A circuncisão não era apenas cortar ou não o prepúcio para ter a marca dos filhos de Abraão, mas a circuncisão era considerado o primeiro passo para se converter ao judaísmo. Depois disso você tinha que guardar as festas, guardar o sábado e as tradições judaicas. Portanto, se os gentios começassem a aderir ao judaísmo, o evangelho de Cristo se perderia. Moisés tomaria o lugar do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo rapidamente combate essa falsa doutrina através da carta aos Gálatas. Veja comigo o que foi que o apóstolo Paulo fez para manter a saúde das igrejas na Galácia. Ele defende a integridade e pureza do evangelho. A primeira coisa que ele fez foi confrontar aqueles que estavam distorcendo e ameaçando a pureza do evangelho. Ele diz no verso de número 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? As ações de Pedro, que Paulo denuncia, de Barnabé e de outros crentes judeus em Antioquia, não era apenas uma questão de hipocrisia pessoal. Eles estavam se deixando vencer pela doutrina perniciosa, herética dos judaizantes. Isso estava causando uma fratura naquela igreja que estava nascendo naqueles dias. O fato de que Pedro e Barnabé fossem líderes espirituais se tornou então uma questão muito pior
Durante anos, esses homens haviam pregado e ensinado que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. A igreja de Antioquia havia se tornado um modelo judaico, gentil, de companheirismo, de harmonia. Mas de repente tudo mudou. A influência perniciosa dos judaizantes começou a corromper a integridade do evangelho na mente de Pedro e Barnabé. O falso ensino não era apenas um conceito abstrato, começou de fato a influenciar o comportamento. Paulo logo percebeu que o problema não era algo de menor importância. Pedro estava se comportando de tal maneira que o seu comportamento distorcia a natureza e o propósito do evangelho. Ele diz isso no verso de número 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. Pedro e Barnabé, eles não estavam andando no caminho reto da verdade. Eles não estavam se comportando como alguém que havia compreendido o evangelho da graça de Deus. E o que foi que Paulo fez? Paulo confrontou Pedro na frente de todo mundo com o seguinte questionamento: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Paulo aqui desmascara a incoerência do comportamento de Pedro em Antioquia. Paulo lembrou que Pedro e Antioquia tinham outro comportamento com os crentes gentios. No verso 12 ele diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro, Barnabé, líderes da igreja, visitavam gentios, comiam com os gentios que haviam crido em Jesus como seu Salvador, e eles faziam isso sem nenhum legalismo, eles faziam sem nenhum preconceito, eles faziam sem nenhum tipo de separação. Eles, nas palavras de Paulo, sendo judeu, viviam como gentios e não como judeus. Mas agora, pela influência perniciosa dos judaizantes, aqueles que eram da circuncisão, agora eles estavam obrigando os gentios a viverem como judeus. Isto refere-se àquelas leis que Deus havia dado a Moisés para a nação de Israel, para o povo judeu. Leis como a circuncisão, a alimentação, proibindo o alimento de animais impuros, a guarda de sábado, de festas. Isto era viver como um judeu. E Paulo está confrontando Pedro e Barnabé, mostrando que isso é uma contradição absurda. Porque Pedro mesmo havia compreendido que em Cristo Jesus toda a lei havia se cumprido, que todas essas práticas
costumes da lei judaica eram apenas sombras que apontavam para a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Pedro mesmo havia compreendido isso. Quando você lê o texto lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o texto diz que Pedro teve uma visão para visitar um gentio, que era Cornélio. E Deus, nessa visão, mostra para Pedro tudo que a lei de Moisés proibia, todos os animais impuros. O texto diz, o verso 11: então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E aí Pedro é levado ao encontro de um gentio. Aqui é o primeiro registro que a gente tem de um gentio sendo alcançado pela graça de Deus, de um gentio crendo em Jesus como seu Salvador. Mas primeiramente Deus teve que trabalhar no coração de Pedro, para ele entender que agora em Cristo Jesus toda a lei se cumpriu. E o texto vai nos dizer logo adiante, que Pedro chega à casa de Cornélio, e no verso de número 36 diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Deles todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Aí o texto diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Salvação pela fé em Cristo somente, não por guardar a lei, não por obras praticadas. Pedro entendeu isso. Pedro compreendeu o Evangelho. E este aqui é o ponto de argumento de Paulo, ao confrontar Pedro e Barnabé, que agora mudam o seu comportamento com os gentios. Era como se Paulo estivesse dizendo: Pedro, eu estou repreendendo você porque você agora está violando o ponto cardeal da fé cristã. Através do seu comportamento, Pedro, você está
tolerando a salvação por obras. Você está aceitando um sistema de legalismo que é contrário ao que Cristo Jesus fez por nós com a sua morte e ressurreição. Pedro, meus irmãos, pelo seu comportamento, ele estava negando na prática a graça de Deus. E esta repreensão de Paulo é uma das mais belas definições que nós temos desta doutrina fundamental para nós compreendermos o Evangelho, que é a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Ao estabelecer o conceito sobre essa doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, Paulo primeiro afirma no verso de número 15 e 16 o que ela é. E eu quero ver com você aqui 3 pontos fundamentais para entendermos o ensino da justificação pela fé em Jesus somente. Primeiro ponto: todos os homens são pecadores, e por isso, os homens precisam ser justificados diante de Deus. Paulo aqui começa com um reconhecimento. Ele diz no verso de número 15: nós, judeus por natureza. Ele está se referindo tanto a ele, como a Pedro, Barnabé e os demais judeus crentes que os acompanhavam. A primeira parte do argumento de Paulo é que os judeus precisam crer em Jesus para ser salvo. Ser judeu não salva ninguém. Ele diz judeu por natureza. O povo judeu havia recebido muitos privilégios da parte de Deus. Eles receberam a lei, eles receberam as promessas que foram feitas pelos profetas. Mas ao invés do povo judeu compreender que isso era uma manifestação graciosa de Deus, eles pensavam que eles eram melhores do que os outros povos da terra. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas aí ele vai dizer no verso 9: que se conclui, temos nós qualquer vantagem, falando dos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, o primeiro ponto de Paulo na sua argumentação é que o judeu, por natureza, tem privilégios, mas o judeu é pecador como o gentio. Por isso ele diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. O termo aqui, gentio, usado por Paulo, refere-se àquilo que os judeus pensavam sobre os gentios. E o que os judeus pensavam sobre os gentios? Nós não somos pecadores como eles. Ao referir-se o povo judeu aos gentios, Paulo não está usando esse termo aqui no sentido comportamental, da imoralidade, como muitas vezes é usado no Evangelho, para se referir aos gentios como um povo depravado, imoral. Mas o termo aqui é tomado num sentido jurídico, que era usado pelos judeus.
na mente da maioria dos judeus, grande parte deles pensavam que os gentios eram pecadores por natureza, que os gentios não tinham direito de viver uma vida que fosse correta e justa aos olhos de Deus. Havia da parte do judeu um preconceito legalista contra os gentios. Gentio para eles é um povo perdido. Não há salvação para os gentios. Um gentio para um judeu só seria salvo se ele se convertesse ao judaísmo. Se ele obedecesse à lei de Moisés, fosse circuncidado, não comesse animais impuros, guardasse as festas, guardasse o sábado, aí sim ele seria salvo. Era um sistema de salvação baseado na obediência da lei. Paulo, aqui na sua defesa do evangelho, ele destrói este argumento, ele joga tudo para baixo. Ele havia feito aqui a distinção que estava na cabeça do judeu, que pensava: nós somos diferente deles, gentios. Havia essa separação, esse preconceito pelo legalismo entre judeus em relação aos gentios. Agora veja o que ele diz, o verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Paulo aqui está fazendo uma declaração doutrinária. Aqui está uma questão que é fundamental para eu e você compreendermos o evangelho. Sem isto você não vai entender nada do que Cristo fez por nós. O homem não pode ser salvo pelas suas obras. Nem gentios, nem judeus. Esta foi a decisão posteriormente tomada pela compreensão do evangelho que a igreja reunida em Jerusalém teve. Veja o que o próprio apóstolo Pedro fala naquela ocasião. Depois dessa repreensão dura de Paulo sobre ele e Barnabé. Veja comigo, Atos capítulo 15. O próprio Pedro dizendo, verso 10 e 11. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. E aí ele diz, olha, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, referindo-se aos gentios. A conclusão de Pedro posteriormente é que nenhum homem, seja quem for, tenha ele nascido onde for, tenha ele tido a criação religiosa que for, tenha tido a tradição familiar que seja, nenhum ser humano é salvo pela obediência à lei. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém. Nenhuma quantidade de observância da lei pode fazer uma pessoa justa, porque a raiz do pecado está no coração do homem, não está em suas ações. O problema básico do ser humano é o que ele é, não apenas o que ele faz. Os atos pecaminosos
são apenas uma expressão externa de uma natureza pecaminosa, de pensamentos, de vontade, de emoções que foram corrompidas pelo pecado. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Efésios capítulo 2, verso 3, diz que nós somos pecadores por natureza. Nós nascemos em pecado, como disse Davi. Nós carregamos a culpa do pecado desde o ventre materno. Nós não conseguimos, nós não temos poder para mudar a nossa natureza. Nós somos herdeiros da queda de Adão. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, que não é necessário você matar alguém para ser um assassino. Ele diz que basta você irar-se no seu coração. Ele disse, não basta apenas você se deitar com a mulher ou com um homem casado ou casada para cometer adultério. Basta você desejar esta pessoa no seu coração. Ou seja, pecado não é apenas alguma coisa externa. Pecado é uma rebelião do coração. Pecado é uma ofensa do nosso coração em rebeldia contra Deus, a sua santidade. Em sua própria explicação, o apóstolo Paulo, falando sobre a pecaminosidade humana em Romanos, ele vai mostrar que a lei tem um papel fundamental. Em Romanos capítulo de número 3, verso 19 e 20, ele diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei que é boa, a lei que é santa, a lei que é justa, porque foi feita por um Deus bom, santo e justo, revela a pecaminosidade do nosso coração. A lei revela a nossa natureza inclinada constantemente em se rebelar e ofender a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender, de que eu e você somos pecadores e não há nada que nós possamos fazer. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. E se nós não conseguimos nos justificar pelas nossas obras, quem pode nos justificar? Quem pode nos salvar? E aí vem a boa notícia. A boa notícia, Paulo diz no verso 16, que o único que salva pecadores é o Senhor Jesus. Ele repete isso no verso 16, ele diz isso no verso de número 21. Ele mostra para nós que a lei não pode nos salvar. Se nós fôssemos salvos pela lei, nós não precisaríamos da morte de Cristo no nosso lugar. Quem nos salva é Jesus, que deu sua vida por nós. Paulo disse no capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quem não obedece à lei de Deus, o que essa pessoa merece?
O verso 10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem quer ser justificado diante de Deus por obras da lei, esta pessoa automaticamente está condenada pelos seus pecados, porque quem consegue guardar a lei, quem consegue viver uma vida sem transgredir a lei de Deus, quem consegue passar um único dia sequer sem pecar contra Deus, em pensamentos, em palavras, em atitudes ou omissões? Quem? Veja que eu e você precisamos de um Salvador, e esse Salvador Deus enviou ao mundo. Ele é Cristo Jesus, Ele é o nosso Salvador, porque Ele fez duas coisas fundamentais. Paulo nos ensina nessa carta aos Gálatas que Jesus veio para obedecer toda a lei, algo que eu e você jamais conseguiremos fazer. Ele diz no capítulo de número 4, verso 4 e 5: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Cristo Jesus veio para obedecer a lei, e Ele cumpriu a lei. Por que Ele fez isso em nosso lugar? Primeiro, Ele fez isso para agradar o Pai. Quem obedece à lei recebe um prêmio. Salvação na Bíblia tem a ver sim com boas obras. Veja o que o texto mesmo fala em Gálatas capítulo 3, verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quando alguém fala assim, salvação é pelas obras, você pode dizer para essa pessoa: concordo com você. É mesmo, salvação é por obras, mas a questão é: quem guarda a lei? Você guarda? Eu guardo? Algum homem na face da terra consegue guardar toda a lei de Deus? Toda a lei de Deus? Alguém na face da terra consegue ser perfeito aos olhos de Deus? Ninguém. Todos são pecadores, todos transgridem a lei. O único que conseguiu guardar toda a lei, o único justo, o único que nunca pecou, que nunca desobedeceu a lei, foi Jesus. Jesus obedeceu a lei de Deus ativamente, e Ele obedeceu a lei de Deus para Ele ter o mérito da vida eterna. Mas não apenas Ele obedeceu a lei, cumpriu a lei. O texto também fala que Cristo sofreu a penalidade da transgressão da lei. Cristo nos resgatou, verso 13, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Para Ele tomar o nosso lugar da cruz, Ele teve que obedecer toda a lei. Ele teve que merecer ser o nosso substituto. Mas quando Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, sobre Ele veio o castigo da lei, a maldição da lei, a punição da lei, a ira de Deus caiu sobre Jesus, porque Ele estava levando sobre si naquela cruz o nosso pecado, a nossa transgressão da lei. Isaías 53 diz, o profeta, que Jesus levou sobre si os nossos pecados como um cordeiro. Ele levou nossa culpa naquela cruz.
Ele foi esmagado pela mão do Pai, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Paulo diz no capítulo 2, verso 20, que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele me amou, Ele amou você, ao ponto de dar sua vida voluntariamente para morrer e pagar a Deus Pai, satisfazer a sua justiça, para que eu e você pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados. Foi na morte de Cristo que a misericórdia e a justiça de Deus se encontraram. Ali houve uma substituição. Diante do tribunal do Deus Santo, justo, o seu Filho unigênito perfeito pagou a pena que pecadores injustos merecem. Esse é o coração, meus irmãos, da doutrina da justificação pela fé. Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo Jesus e não por causa de nossas obras. Somos salvos unicamente por Jesus e por ninguém mais. Ele, somente Ele, é suficiente para ser o nosso Salvador, porque diferentemente de qualquer outra pessoa, Ele possui duas naturezas. Ele é o Deus que se fez homem. Ele satisfez tanto as exigências da lei divina, quanto as necessidades humanas. Ele somente, Cristo Jesus, é o nosso perfeito e suficiente Salvador. Qualquer pessoa que pregue outra coisa, outro evangelho, que não prega as boas novas da salvação pela fé em Cristo somente, que não prega que Cristo é suficiente para nos salvar, que não prega o evangelho, mas prega Cristo e mais alguma outra coisa, Cristo mais obediência, Cristo mais guarda de alimentos, Cristo mais a guarda do sábado, Cristo mais boas obras, não está pregando o evangelho. É o que Paulo diz no capítulo 1, versos 6 a 9, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Só Jesus salva. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Ele fez tudo para me salvar, para salvar você. Ele não é apenas o único. Ele é o único suficiente para nos salvar. Ele é tudo. Até agora nós vimos, então, nesse discurso e defesa que Paulo faz do evangelho, que não somos aceitos por Deus pelas nossas obras, porque nossas mãos estão contaminadas pelo pecado, e por mais nobre que sejam as nossas intenções, nossas boas obras, como diz o profeta, não passam de um trapo de imundícia. Nós vimos que a única obra perfeita e eficaz é a obra consumada de Cristo Jesus. Ele é o nosso único e perfeito Salvador. Agora fica uma pergunta no ar. E a pergunta pode ser que você esteja pensando, tudo bem, eu sou um pecador. Você me convenceu. Eu tenho pecados, eu não sou justo, eu não sou santo, só Deus é. Eu mereço a condenação desse Deus. Você me ensinou que Deus, por amor e misericórdia, enviou um substituto perfeito para cumprir toda a lei dele.
e morrer na cruz pela minha culpa, recebendo a maldição da lei que os meus pecados merecem. Esse Salvador é Jesus. Eu entendi isso. Agora, como que eu posso receber o que Jesus fez na minha vida? Como que eu posso ser justificado diante de Deus? Como que essa bênção que Jesus realizou pode ser desfrutada na minha vida? E aqui nós aprendemos com Paulo a terceira lição sobre a doutrina da justificação. Ele nos ensina que a justificação é pela fé no Senhor Jesus. Veja o que ele fala no verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu quero deixar alguma coisa clara aqui para você nessa noite. A primeira delas, eu quero deixar claro para você que o que salva não é a fé. O que nos salva e nos justifica diante de Deus é o que Cristo Jesus fez por nós. A fé não é produto da vontade humana. A fé não é uma criação da vontade humana. A fé não vem do querer produzido pela nossa vontade. Paulo disse isso lá em Efésios 2:8, quando ele diz que tanto a salvação como a fé é um dom de Deus. Em João capítulo 1, verso 13, diz que nós somos nascidos de novo, não pela nossa vontade, não pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então a fé não é a causa da nossa salvação. A fé é o instrumento gracioso de Deus para nos apropriarmos da salvação que foi consumada por Cristo Jesus. Paulo diz aqui no nosso texto que somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. 3 vezes Paulo declara que a salvação é somente pela fé em Cristo e não por obras da lei. A primeira afirmação que ele faz é uma afirmação geral. Ele diz: o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma formulação doutrinária, um dogma, um ponto cardeal da fé cristã. Somos aceitos por Deus na confiança que depositamos na obra de Cristo Jesus, que é suficiente e única para nossa salvação. Jesus é o objeto da fé. A fé não é a causa, a fé é o instrumento da salvação. Não somos salvos, perceba, na fé. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então a fé funciona como um veículo que transfere na minha conta de pecador e débito diante da lei de Deus os créditos e méritos da obra de Cristo Jesus. Então a fé não cria nada, a fé apenas recebe o que Jesus fez por nós. Eu gosto muito da ideia de que a fé é como um mendigo que recebe de graça o pão que lhe é dado. A fé é isso, é a mão que recebe de graça
o preço que Cristo pagou com a sua morte na cruz pelos nossos pecados. A segunda afirmação que Paulo faz aqui é pessoal. Ele diz, olha, temos também crido, Paulo dizendo, temos também crido em Cristo Jesus, para que possamos ser justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Paulo dá o seu testemunho pessoal: eu somente sou salvo porque eu criei em Jesus como meu Salvador. Eu não sou salvo por obras da lei, nunca fui. Veja que é isso que ele escreve lá aos Filipenses. Olha comigo rapidinho, Filipenses capítulo 2. Verso de número 4 em diante, ele diz: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Como que eu recebo a justiça de Cristo? Não é por obras, não é por obediência à lei, não é por méritos humanos, é pela fé no que Cristo fez por mim. Quando eu creio em Cristo, o que Ele fez por mim é debitado na minha conta e eu sou declarado justo diante de Deus. A terceira declaração que Paulo faz nessa carta aos Gálatas 2 é uma declaração universal. Ele diz: pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu prefiro a outra tradução que diz: por obras da lei nenhuma carne será justificada, ou seja, nenhuma pessoa será justificada por obras da lei. O que Paulo está dizendo? Justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. Este é o âmago do Evangelho. Não há um homem na face da terra que tenha uma justiça inerente. Não existe nenhuma pessoa boa diante de Deus que merece a salvação. A única justiça que paga a nossa dívida diante de Deus é a justiça de Cristo. O que nos salva é uma justiça alheia, fora de nós, e ela não pode ser produzida por nenhum mérito ou esforço humano. Entenda uma coisa: só há uma religião verdadeira. A religião verdadeira é que prega a salvação pela fé em Cristo Jesus somente. Qualquer outra religião que pregue salvação por obras, através de outras pessoas, por meio de igrejas, por meio de dogmas, por meio de cerimônias, isto é uma falsa religião. Este é o ponto central de Paulo aqui, meus irmãos. Qualquer outra mensagem que tenha capa de evangelho, mas não tenha o conteúdo da salvação pela fé em Cristo Jesus somente, é falso evangelho. É mentira humana, é obra de Satanás. Paulo encerra o seu argumento sobre a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, fazendo duas implicações que eu quero usá-las aqui como conclusão para nós. Primeira coisa que ele diz está no verso 17 e 18, que ele diz assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores,
Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo aqui faz uma conclusão, e a conclusão era que Pedro e Barnabé estavam tendo um comportamento estranho por causa do legalismo judaico, e esse comportamento estava negando a doutrina da justificação pela fé em Cristo, negando o Evangelho, negando a obra de Cristo. Quando Paulo diz, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que ele está dizendo é o seguinte: olha Pedro, olha Barnabé, vocês estão pregando salvação por obras da lei. Cristo Jesus já deixou muito claro que nós somos aceitos por Deus, não por obras da lei, mas pelo que Ele veio fazer por nós. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei. Ou vocês acham que Jesus está errado? Se vocês acham que vocês podem fazer alguma coisa por suas obras, pelo legalismo de vocês, pelo esforço humano, pelo mérito humano, vocês estão dizendo que o que Cristo fez foi errado. Cristo então é o ministro do pecado? É errado então nós comermos com gentios? É errado então nós termos comunhão com eles? Veja que sério é você achar que o homem tem alguma participação na salvação pelos seus méritos, pelas suas obras. Quão grave é? Quão grave é isso? E ele vai dizer mais, ele diz aí no verso seguinte: porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. O que ele está falando? Está falando de todo o sistema judaico, todo o sistema judaico, que era por obediência à lei, por guardar o sábado, por não comer certos alimentos, por fazer circuncisão. Paulo está dizendo, eu estou reerguendo aquilo que Cristo destruiu, que Cristo cumpriu. Veja, meus irmãos, que o fundamento do Evangelho é a doutrina da salvação pela fé em Cristo. Destruir isso é destruir as bases do Evangelho, é destruir a igreja. Negar isso é negar tudo. Se eu tento construir um sistema de salvação baseado no cerimonialismo da lei, nas obras humanas, no mérito humano, no esforço humano, eu estou negando o Evangelho. Se eu prego, olha, você é salvo por Cristo, mas não é suficiente você crer em Jesus, você tem que obedecer à lei, você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar dinheiro, você tem que fazer campanhas, você tem que ser ungido, você tem que passar no Vale do Sal, você tem que levar um sabonete. Isso é negar o Evangelho, isso é negar a justificação pela fé somente em Jesus. Isso é falso evangelho, falso, demoníaco. Não somos salvos por obras, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Obras não são a causa da nossa salvação, obras são o resultado daquele que foi salvo pela fé em Jesus. Em segundo lugar, para concluir, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Diz Paulo, liberta-nos, liberta a nossa consciência, transforma a sua vida. Veja o que ele fala, olha que belo que ele diz, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós compreendemos, meus irmãos, a boa nova, a boa notícia, que é o Evangelho que Jesus fez por mim,
eu vou entender que nada do que eu tento fazer pode ser considerado um ato de justiça diante de Deus. Quem é que pode agradar a Deus? Quando eu olho para a minha vida, eu só vejo desespero, eu só vejo culpa, eu só vejo medo, eu só vejo condenação pelos meus pecados. Mas quando eu olho para o que Deus fez por mim em Cristo Jesus, eu sou liberto da culpa e de toda a condenação da lei. Esta é a experiência prática que a doutrina da justificação pela fé em Cristo nos concede. É um estilo de vida. Um estilo de vida onde podemos viver para Deus agora, sem culpa. Nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo, e em Cristo, é em Jesus que está a nossa identidade, a nossa segurança. Por isso Paulo diz, nós morremos para a lei. Isso não significa que a lei não tem um papel na vida do cristão, não. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei não tem poder mais de nos condenar pelos nossos pecados, porque eu fui salvo pela fé em Cristo. A lei agora me ensina o modo como eu devo viver para a glória de Deus. Morremos para a lei no sentido de que não precisamos mais obedecer à lei para a nossa salvação. E esse é o ponto de Paulo. Ele está dizendo, se a minha justiça é a justiça de Cristo, se Ele morreu por mim naquela cruz para pagar a minha dívida com Deus, então nós estamos livres da maldição da lei. Ele diz, na cruz fomos crucificados com Cristo, e agora Cristo vive em nós pela fé. Isso é algo maravilhoso. Paulo está dizendo, eu só posso viver para a glória de Deus, não por obediência à lei, eu só posso viver para a glória de Deus, revestido da justiça de Cristo. É isso que ele está dizendo aí. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé no Filho de Deus. Viver confiando não nos meus méritos, mas viver confiando unicamente de que eu sou aceito por Deus por causa dos méritos de Cristo. Eu sou vestido com a justiça de Cristo. Lembre Apocalipse que fala dos santos que são vestidos de vestes de linho branco, porque eles foram vestidos pelos atos de justiça, pelo sangue do Cordeiro, que os alvejaram e deixaram eles brancos como a neve. É assim que nós nos vestimos de Cristo, e nos andamos vestidos pela justiça de Cristo, jamais confiando na própria carne, nos próprios méritos, no nosso próprio desempenho pessoal. E Paulo termina aqui, jogando uma pá de cal em todo o argumento da justificação pela fé em Cristo, negando as obras da lei. Olha o que ele diz, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quando você nega a morte de Cristo, quando é? Você nega a morte de Cristo quando você tenta viver para ser aceito por Deus, baseado nos seus méritos, baseado nas obras da lei. Veja quão grave isso é. Paulo diz que aquele que tenta ser aceito por Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, primeiro tenta anular a graça de Deus. Onde que a graça de Deus foi manifesta? Paulo diz, através de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Foi isso que Deus fez por mim, foi isso que Deus fez por você, para nós sermos aceitos por Ele. Se você tenta viver sua vida confiando na sua carne, confiando nas suas obras, você está tentando construir um sistema de salvação, e esse sistema está sendo construído na areia. Você está enganando a si mesmo. Porque negar que eu sou aceito por Deus por meio de Jesus, achar que eu tenho que fazer alguma coisa e que Cristo não é suficiente,
é negar a graça de Deus, é negar o que Ele fez por mim através de Jesus, é negar o seu presente. Graça é isso, um presente que Deus nos deu, esse presente é Jesus, para fazer tudo no nosso lugar. Eu quero terminar perguntando para você que está aqui nessa noite: você está justificado? Se você comparecer diante de Deus, você está salvo? Para onde você vai? Você acha que você vai ser aceito por Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião, pela sua tradição religiosa? Você está enganado. Você está enganado porque você está condenado. E quem te condena não sou eu, pastor Tiago, quem te condena é a lei de Deus que diz que todos os homens são pecadores. O único que pode nos salvar é Jesus. E só há uma maneira de você receber a salvação, é crendo em Jesus para ser salvo. Por isso eu quero convidar cada um de nós nessa noite a nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos de querer ser aceitos por Deus, por nós mesmos, pelo nosso esforço, pela nossa performance, pela nossa religiosidade, pela nossa obediência, pelo nosso cerimonialismo, pelo nosso ritualismo. Renda-se nessa noite a Jesus, renda-se nessa noite a Jesus, Ele é o único que pode salvar, Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode te dar vida eterna. E quando você tem um encontro com esta graça, sua vida muda, sua vida transforma. O que você oferece para Deus quando é salvo por Jesus? Você oferece sua vida de gratidão, de louvor, onde você vai querer viver para a glória desse Deus. Que Deus assim nos abençoe para compreendermos o Evangelho, em nome de Jesus. Amém?